De longe já é possível avistar o tamanho da plantação do seu José Cássio. O produtor trabalha com a cultura do sorgo há cerca de 30 anos. Mas foi só agora, a primeira vez que ele viu um resultado tão próspero. Foi a melhor colheita que eu tive até hoje. Bateu o recorde. Assim, já teve anos que eu colhi 90 e poucos sacos, mas de quase 130 sacos, não. Foi a primeira vez que a gente colheu. O motivo é simples. Investimento certeiro em sementes que parecem mágicas, capazes de superar quase todos os problemas da lavoura, principalmente as temidas plantas daninhas. Sorgo e qualquer outra cultura no mato não vai, né? Então eu acho que resolveu nossos problemas. E ter um material no limpo. E é um material precoce, 100 dias nós está colhendo, porque nós vem de uns anos para cá com muito problema de pulgão. E um material mais tardio, mais aplicação você tem que fazer. Então nós ficou observando essas coisas. E foi o material que mais destacou o ano passado, foi esse material. Mas o segredo está mesmo na modernidade. A Advanta ela é líder global de sorgo, então ela já tem bastante know-how na cultura. Então ela traz essa expertise lá de fora e adapta aqui ao nosso país. Então a tendência aqui é a gente projetando há alguns anos aí ser líder aqui no mercado brasileiro também de sorgo. A Advanta ela tem mais de 50 anos em pesquisa em semente no mundo. Então já vem a longo prazo aí desenvolvendo essas sementes aí pelo mundo e trazendo aqui no Brasil para adaptar. Por isso que a gente está vendo aí os produtores comentando, o próprio Zé Cássio comentando aqui na lavoura, grandes resultados, né? A Advanta trouxe o agro aqui no Brasil porque viu que a cultura do sorgo tinha essa deficiência, principalmente em mato competição. Então foi a primeira empresa a trazer tecnologia para herbicidas aqui no Brasil, focando no controle de plantas daninhas. Para descobrir os detalhes dessa novidade que vem transformando a colheita de sorgo no país, nós percorremos cerca de 130 quilômetros de Uberaba até a cidade de Frutal. O José Cássio foi um dos primeiros produtores a utilizar a semente melhorada geneticamente produzida pela empresa. No ano passado, ele conseguiu bater recorde de produção. Este ano, a colheita tem sido impactada pela seca, mas mesmo nessas circunstâncias, a expectativa é que tenha bons resultados. Esse ano não vai destacar tanto igual o ano passado, porque nós está com uns, mais ou menos 60 dias, 60 e poucos dias sem chuva, mas ainda está produzindo mais do que do concorrente. Mas eu tenho uns amigos que plantou e não está produzindo igual eu estou produzindo. A tolerância à aplicação de herbicidas é a principal característica da tecnologia. Os híbridos da Advanta têm essa característica de trazer estabilidade produtiva, tranquilidade para o produtor, né? Ainda mais num ano igual esse, de estresse, de seca, um ano complicado. Além do que, são híbridos altamente precoces. Então é menos tempo que fica na área, né? Mais rápido ele chega e finaliza o ciclo, chegando no ponto de maturação mais rápido que os concorrentes. Então é mais um benefício para o produtor. O exemplo que acontece nessa propriedade é a facilidade no manejo da cultura e, posteriormente, na colheita do sorgo, gerando cada vez mais produtividade. Isso que você tem que olhar, materiais bons, porque a gente faz tudo, aplica de tudo, faz bem feito. Talvez por caso de uns valores que é um pouquinho mais alto, uma semente, um herbicida e tal, você, não, eu vou comprar o mais barato. Mas o mais barato depois você não tem produção. Hoje você precisa ter produção. Hoje é dia de colheita por aqui. Nessa área de 10 hectares, com a máquina a todo vapor, seu José já calcula o ganho. A expectativa do produtor é que após essa colheita, o valor gerado seja de 1.000 sacos de grãos de sorgo. Todo esse material passa por um processo minucioso até o momento da venda.
todo esse grão sai daqui para os mais variados destinos. Para confinamento e vendi para o Paraná também, uma parte dele também. Parece que lá eles tira o amígdala do sorgo e faz tecido. O sorgo ele tem que ter esse investimento, como é feito em outras culturas importantes, como o do milho, que com certeza, assim como os Cássio, você colherá bons resultados. O negócio tem sido tão positivo que utilizar a tecnologia aqui se tornou uma cultura familiar. Não só eu, como a minha família, meu pai, meus irmãos, meus vizinhos, meus amigos, através de mim, plantou muito desse material, porque teve aqui, olhou. Até porque, com a utilização da tecnologia, a distância de apenas uma cerca para a outra já faz toda a diferença. Todo mundo quer a lavoura no limpo, né? E os produtores estão notando essa diferença. Tanto que a gente estava andando ali na lavoura do vizinho, você mesmo teve problema com carrapicho na calça, que hoje é um grande problema, né, para a cultura. Com tamanha facilidade, o futuro é expandir ainda mais. A gente está olhando muito mais para qualidade. Tanto é que a gente deu um salto muito grande esse ano em relação à qualidade de sementes. Porque tudo hoje começa na semente. Então, cada vez a Advanta vai olhar mais a questão de qualidade de sementes. Se não tiver uma tecnologia igual a esse, semelhante a esse, eu não planto mais sorgo. Não adianta plantar, porque você não colhe. O sorgo já nasce no mato. Plante um pouco para ver como vai ser. Planta só um pedaço. No outro ano você vai plantar 100%. Aqui na fazenda do seu José Cássio, na cidade de Frutal, nós mostramos os resultados de uma colheita realizada a partir de um material de excelência genética. Mas para colher os bons frutos, o processo inicia bem antes, em outro lugar. É na semente que tudo começa. Por isso, meu colega Rafael Ribeiro foi até a produção na cidade de Paracatu para ver como tudo isso funciona. Aqui na região noroeste de Minas, próxima à cidade de Paracatu, são 10 propriedades como essa, dedicadas à multiplicação do sorgo híbrido. É uma espécie de melhoramento genético feita em campo. São 1.600 hectares de plantações gigantes como essa. E olha que esse sorgo não é um sorgo comum. Depois de laboratório e campo, ele é ainda beneficiado. E olha, o grão vira uma preciosidade que traz excelentes resultados. Uma beleza de lavoura. Estamos presentes em um campo de produção de sementes de sorgo. Aqui nós estamos então numa área de um produtor parceiro nosso, tá? da Advanta Sementes. A gente tem hoje aqui no núcleo de Paracatu, no Noroeste Mineiro, o principal local de produção da nossa semente de sorgo. Tá? E aqui nós estamos numa das áreas de um sorgo que a gente trouxe para o mercado brasileiro, que ali uma boa produtividade junto à resistência a herbicidas. Esse é o grande diferencial, né, que a Advanta traz no mercado. E precocidade, um sorgo precoce que se encaixa bem para a produção nossa da safrinha, né, para atender os nossos clientes, os nossos produtores. E aqui nesse núcleo de Paracatu, nessa regional, como mencionou, no raio aí de 200 quilômetros, nós estamos hoje com cerca de 1.600 hectares plantados em 9 diferentes produtores, parceiros, onde a gente faz a multiplicação final da semente, que é a semente que nós vamos disponibilizar ao nosso cliente, ao nosso produtor. O sorgo é um dos cereais mais cultivados no mundo. Se adapta bem aos climas mais secos. O grão é de origem africana, mas rapidamente se espalhou para várias partes do mundo. E aqui no Brasil não é diferente. O sorgo ganhou a aprovação dos agricultores e, para atender a demanda cada vez maior, foi preciso buscar ajuda. O desafio de ter mais produtividade em áreas cada vez menores trouxe para a plantação tecnologia e o conhecimento dos pesquisadores.
que apresentaram a tecnologia para controle de plantas daninhas no sorgo. Da semeadura à colheita, são em média 100 dias. Durante esse tempo, o cereal recebe adubação e irrigação. Para a gente produzir um sorgo híbrido, nós temos que fazer um cruzamento de duas linhagens puras, que são desenvolvidas no nosso departamento de pesquisa. Então a gente faz diversos testes para ver os possíveis casais, os possíveis cruzamentos que podem gerar híbridos com potencial produtivo e que traga o benefício que o produtor quer na semente final. E quando a gente define que um híbrido está apto à produção no mercado, passamos por toda a parte da regulamentação, do desenvolvimento, junto aos órgãos do governo para poder autorizar o plantio desse híbrido. E aqui nós já estamos na fase final, onde a gente faz efetivamente o cruzamento a campo. Então um campo desse aqui, por exemplo, é de um único híbrido, ele tem toda uma preparação para a gente poder fazer essa produção, envolve isolamento, envolve essa área não ter risco de ter contaminação de outras áreas. Então a gente prepara todo o plantio para poder conduzir o campo e quando a gente efetiva esse cruzamento, a gente planta os parentais e conduz durante toda a safra com os cuidados, os tratos fitossanitários para a semente ter o máximo de potencial, o máximo de qualidade no final. Basicamente, começa ali com os cientistas fazendo melhoramento, faz-se a inserção das tecnologias, fazemos aqui a produção dos híbridos e posteriormente fazemos o beneficiamento. Planta bonita, bem desenvolvida, graças ao potencial produtivo do campo bem explorado. Rentabilidade proposta pelos cientistas e comprovada ao fim de cada colheita. Essa planta de sorgo ela vai ter menos competição com as plantas daninhas, isso é um resultado final com mais produtividade. E temos uma segunda tecnologia que é baseada numa resistência ao pulgão amarelo da cana, que é uma praga que danifica bastante o potencial do sorgo. Com isso, em que você tenha mais condição e mais previsibilidade de produção, certamente você passa mais confiança para a indústria que está comprando. Então, no caso das indústrias de etanol, o pessoal está fazendo algumas mudanças da matriz em que se fazia basicamente a moagem do milho, colocando aí o sorgo, porque passa a ter um pouco mais de oferta segura da cultura do sorgo, baseado nesses híbridos que são mais competitivos e, logicamente, essas tecnologias novas de tolerância à planta daninha, a herbicida e tolerância a pulgão, vai conferir aí mais segurança na produtividade. O sorgo que é colhido é utilizado pelas indústrias para a produção de biomassa, biocombustíveis, alimentação humana e principalmente a alimentação animal através do silo. Muitos produtores rurais escolhem por plantar o sorgo no período safrinha, pós-produção de milho ou soja. É que o sorgo tem uma qualidade muito parecida com a do milho e substitui em algumas situações, por exemplo. E olha, com o melhoramento genético, muito produtor tem investido no sorgo. Isso porque a qualidade melhora e o produto rende mais. O cenário para o mercado de sorgo aqui no Brasil nos últimos 3 anos ele tem passado por uma grande transformação. Ele passa a ser uma opção muito rentável e muito interessante para o agricultor. Basicamente, ele preenche ali o final do período de safrinha, ele entra plantando sorgo. É um grão que proporciona condição de liquidez para o agricultor. Você tem algumas iniciativas em alguns outros estados, como Mato Grosso e Goiás, em que começa a fazer a utilização do grão de sorgo para a produção de etanol também. Posto isso, para o agricultor, ele passa a ter essa versatilidade. Ele pode utilizar o sorgo basicamente em cultura na época da safrinha, né? Ele utiliza o grão para fazer confinamento, ele utiliza o grão também para venda para granjas de galinhas poedeiras e também faz aí a venda do grão de sorgo para a produção de etanol. O responsável pelas áreas plantadas no Noroeste explica que a produção de sorgo na região de Minas e Goiás tem se destacado nos últimos anos. A produção de sorgo, falando de produção de semente de sorgo, ela tem uma concentração aqui nessa região do Noroeste de Minas, né? Ela se estende um pouco aqui para a região da Bahia, um pouco aqui para o estado de Goiás também. Isso seria as áreas de produção de sementes. Comercialmente falando, onde se planta mais sorgo aqui no Brasil? Tem se plantado muito sorgo. Os 3 principais estados produtores de sorgo. Fica entre Minas Gerais e Goiás. Um ano Minas está à frente, outro ano Goiás está à frente. Esse ano Minas Gerais ficou em primeiro lugar. Segundo lugar o estado de Goiás e terceiro lugar o estado de São Paulo. Nessas 10 fazendas em Paracatu,
os produtores já vão colher a safra. A expectativa é boa. Vamos fazer aí um comparativo, né, de uma área em que a gente plantou aí cerca de 8 a 10 quilos de semente, a gente consegue produzir no final aí algo em torno de 4.000 quilos de semente para ser disponibilizado. E esse é um potencial do nosso campo de produção. Quando o produtor vai buscar essa semente no mercado, essa relação aumenta ainda mais, porque nós já vamos estar entregando um híbrido, né, uma variedade que já está geneticamente melhorada, tá? São materiais que utilizam a própria tecnologia do sorgo, né, que foi desenvolvido, que foi selecionado nas estações de pesquisa, e esse daqui agrega, além do potencial de produção, também uma tecnologia de resistência a herbicidas, onde o produtor planta a lavoura, pode aplicar os herbicidas que são registrados para culturas, que são liberados, e aí a lavoura vai crescer limpa, sem a presença de plantas daninhas.